noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Pois é, então vocês já descobriram qual é a parábola, né? Já Mas, leram aqui. caso não tenham lido, não matem a curiosidade agora. Tenta adivinhar pela imagem. Mas vamos para os recadinhos de sempre, antes de começar? Vamos O lá. que a gente tem de recado dessa vez? Os mesmos de quarta-feira. Aquele lembrete de sempre, de que estamos aqui toda quarta e toda sexta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite. Estamos aqui com a Evangelioterapia. E tem as palestras ao vivo também, todo sábado, às 6 horas da tarde, 18 horas. Acontece tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Tanto a evangelioterapia quanto a palestra. Então, você tem aí 3 redes ou 3 meios de assistir. Não tem desculpa para não ver. Mas, aproveita, se inscreve aqui no canal ou passa a seguir no Instagram ou no Facebook, e se possível, claro, se você quiser, ativa o sininho de notificação para saber quando entra vídeo novo, porque aí você vai estar sempre em dia com a nossa programação aqui. E quando tiver novidades, tenha certeza de que a gente avisa também, né? Sim. Não esquece de curtir, não esquece de comentar. Por Né? favor, dê a curtida. A curtida é uma caridade que você faz ao nosso trabalho, à nossa casa, porque ela dá importância ao vídeo. A gente pode divulgar a doutrina, divulgar o trabalho, divulgar a casa. Sim. Né? Para vocês terem ideia, toda essa movimentação, a gente tem agora em torno de 400 inscritos no YouTube. E para o YouTube começar a monetizar os vídeos, ou seja, para ter algum retorno financeiro, que também é uma forma de ajuda, né? O vídeo precisa ter pelo menos, o canal precisa ter pelo menos 1.000 inscritos. Então, olha quanto falta para a gente ainda chegar nisso. Por isso aí a importância também de compartilhar, de chamar as pessoas para assistir, porque também tem as horas de exibição que eles pedem. Mas, enfim, o que mais importa aqui, na verdade, é a mensagem que a gente passa, porque é o que leva de fato, né? O que a gente vai entender e aprender de fato. Mas, como a Márcia disse, não deixa de ser uma forma de caridade. Fora isso, a gente tem outra forma de caridade de ajudar a casa também, né? Que é o quê? Aqui no cantinho, esse código que fica aqui no cantinho superior direito de quem vê, do meu canto esquerdo, tem um QR Code do PicPay, que você pode usar para escanear no aplicativo direto, fazer a sua doação, caso sinta à vontade, do valor que quiser. O que a gente comenta aqui sempre é que não é o tamanho da doação, é se sentir em paz, se sentir à vontade para isso. Isso é o que importa, né? E de pouquinho em pouquinho a gente chega num valor. Fora isso, tem também a possibilidade da transferência via Pix, que é pelo e-mail que fica aqui na tela, uniãoespiritaramatiz@gmail.com. Então, fique à vontade e, por favor, se puderem, lembrem de nos ajudar a ajudar também. Sim, também podem ajudar aqueles que puderem doar alimentos não perecíveis, né? Uhum. Artigo de higiene pessoal e roupas. Né? Manda um e-mail ou fala pelo direct Uhum. e o responsável irá entrar em contato. Sim, Certo? isso aí. Lembrando, claro, de preferência se você for aqui do Rio de Janeiro, porque senão a gente não tem como pegar, né? Verdade, verdade. Então, Bom, vamos ao trabalho, Anderson. ao trabalho. Diante do tema da última quarta, parentesco espiritual e corporal, com todas aquelas dicas que a gente deu no finalzinho,
Quem ainda não olhou o título consegue identificar qual é a parábola de hoje? Será? Vamos colocar a imagem na tela para ver se ajuda? Olha que significativo aí. Temos 3 figuras. Eu amei essa imagem, É Anderson. lindo, né? O Rodrigo Não também se, gostou muito, né? é emocionante, né? E É. não se tem registro de quem é o pintor. É uma pintura italiana do século XVII, é a única coisa que se sabe. Não se sabe Caramba! quem é o pintor. Pois é. Mas olha que como resumiu o sentimento da parábola, né? Você Muito. tem aí do lado esquerdo um pai emocionado, no centro alguém esfarrapado beijando esse pai, né? Como se pedindo perdão, e Ou a no cantinho bênção, ali, né? oi? A bênção. A bênção, pedindo a bênção, pois é. E ali no cantinho, o outro olhando com aquela cara assim, meio indignado, meio de poucos amigos, de o que é isso que está acontecendo? Não concordo com isso. E aí, para quem já matou a charada, parábola do filho pródigo, ou, e aí vem esse ou que é muito importante, como ela está sendo vista agora, parábola dos 2 filhos perdidos. Porque sim, não é um só que tem problema. E, aliás, pródigo não é qualidade, por Não é favor. prodígio. Pois é, Não confundam, porque eu me confundia sim. até estudar a evangelioterapia. Eu achava que era uma qualidade, estava dizendo que eu era o máximo. Não é. Pois Não é é. o caso. Quer dizer, e a dos 2 filhos perdidos é atual, eles estão chamando isso, dando um outro nome, um outro significado à parábola, né? Traduzindo, ela também pode ser traduzida desta maneira: Sim. os 2 filhos perdidos. Inclusive, esse nome de 2 filhos perdidos se encontra na nova tradução do Evangelho, dos 4 livros, dos 4 evangelhos de Jesus, e os Atos dos Apóstolos, que foi feito pelo Haroldo Dutra Dias, que ele teve um trabalho lindíssimo de ir lá no original, no texto original, para poder trazer o mais fielmente possível o texto bíblico. Então, ele não coloca como filho pródigo, ele coloca como dos 2 filhos, ou dos Porque 2 irmãos. Mas a primeira advertência que se tem é que essa parábola ela não conta apenas a história de um filho. ela conta dos 2. Pois é. E aí, sabendo disso, sabendo que ela trata dos 2, não de um só, vamos ler junto, e aí vocês vão tentando identificar por que o outro tem alguma questão importante aí também. Vamos? Vamos lá. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente, ou seja, esbanjando mesmo. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos, para cuidar dos porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Mas,
caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou, e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, tentava convencê-lo. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Essa é uma das mais conhecidas que a gente tem, né? São poucas as pessoas que não têm algum entendimento, algum conhecimento da Bíblia que não conheçam essa parábola. Ela é muito significativa. É. E a gente não pode interpretar segundo os nossos costumes, Pois é. né? Tem muita gente, a gente já começa a fazer julgamentos. A gente Exatamente. julga, condena, e a coisa não é por aí, é tudo muito sutil. Jesus realmente é um pedagogo. Pois é. Olha o tanto de ensinamento que ele colocou na parábola e que a gente nem se dá conta, né? É E a gente verdade. se firma muito na nossa visão de hoje, entendendo hoje como seria esses pormenores que estão ali e que provavelmente nem vai dar tempo da gente explicar hoje, né, Márcia? A gente vai ter que fazer Não, uma parte não, é 2 muita disso. coisa. Já avisamos de antemão que terá a segunda parte. Sim, Né? porque Não percam o segundo capítulo da parábola do filho pródigo. sim, A gente, essa parábola não cabe nos nossos costumes. Questão 627 do livro dos Espíritos. Jesus falava segundo a época e os lugares. Então, que tipos de elementos ele está utilizando
para sensibilizar os seus ouvintes nesta parábola. Antes da gente entrar, nós vamos dar um resuminho, né, Anderson? Sim, sim. Antes da gente mergulhar na parábola, que é um mergulho, é uma viagem. É uma viagem. E para se preparar para essa viagem, enquanto a gente arruma as malas, né, nós vamos dar um resumo dela. Certo, Anderson? Sim, vamos. 2000 anos atrás a coisa era um pouquinho diferente, né? O que a gente tinha de relacionamento entre pais e filhos não é o que a gente tem hoje, não é exatamente como se tem hoje. Então, vamos pensar o seguinte: um filho querer se separar do seu pai naquela época era uma questão muito forte. Depois a gente vai entender por quê e como esse filho fez isso. Mas isso é o primeiro alerta que ele faz. E aí, o que acontece com esse filho? Se separa da família, começa a gastar todo o dinheiro que ele tirou daquele pai, de alguma forma, gastou com uma vida puramente material, né? E chegou a que ponto? Chegou ao ponto da miséria. Chegou a cuidar dos porcos. E aí vale lembrar que os porcos eram animais impuros para os judeus. Então, olha também outra baita lição que foi posta aí. Apesar disso tudo, o pai acolheu de volta. E esse é um ensinamento que está presente em qualquer leitura dessa parábola, em qualquer religião. Como o pai deixou para trás tudo o que o filho cometeu de erros, simplesmente porque ele abraçou o filho de volta. Porque o filho entendeu e voltou para a casa do pai. Isso é incontestável. Esse é um ensinamento que está ali registrado na parábola de uma forma que chega a ser praticamente explícita, né? E aí entra um pormenor também, que é a questão do irmão mais velho, como a gente falou no início. Porque esse irmão mais velho, ele teve uma certa crise de ciúminho ali no final, né? Ele apontou o dedo pro irmão mais novo. Ele falou, olha só, esse cara aí, ele gastou o seu dinheiro todo, ele desfez a fortuna, porque ele queria viver a vida do jeito dele, enquanto eu estava aqui trabalhando e servindo. E aí ele ainda mete aquela história de, mas para mim você não fez nada, mas para ele tem festa, né? Você fez um churrasco. Fez um churrasco. Pois é. E aí ele ainda mete essa ali pro pai. E também, para aquela época, né, imagina a falta de respeito que era o filho responder o pai desse jeito, por causa do irmão. E aí o pai ainda tem toda a paciência com esse filho para dizer, não, olha só, é porque eu nem sabia que ia ver de novo, mas você está aqui do meu lado o tempo todo. Tudo que eu tenho é seu também. Então, assim, se você quiser fazer uma festa, faz uma festa. Eu não vou impedir. Já ele precisou perder tudo para entender que o lugar dele é aqui. Então, lembrando que o filho mais velho, ele tinha, por exemplo, ali eram 3, né? sim, Os filhos sim. mais velhos, caso o pai morresse, ficava com 2/3. Sim, ainda Tinha ficava. esse direito. Pois é, ainda estava na vantagem, né? Porque o que o outro gastou era bem menos do que tinha sobrado. Pois é. Pois é. Então, olha como ele também. Se o filho mais novo pensou na questão material para viver a vida do jeito que ele queria, o filho mais velho também pensou na questão material, porque ele estava ali preocupado com o que tinha sobrado ainda, né? Não teve coragem. E não teve coragem de fazer o que o mais novo fez. Pois é. Mas era um revoltado. Sim. Mas
para a gente entender a parábola também, tem o nosso passo a passo, como a gente usa nessa apresentação, nesse nosso trabalho lá aos sábados de manhã, na nossa casa, que ajuda a entender, sob uma ótica espírita, a visão que se tem dessa parábola. Então, por favorzinho, vamos para o slide de novo. E agora preste atenção no seguinte: a imagem é um pouquinho diferente, porque o foco está no olhar do pai e no pedido de perdão do filho. Olha a emoção do pai em ver o filho de volta. E olha o olhar de humildade do filho pedindo a bênção desse pai. Né? Bens de família. Olha o que a gente acabou de falar aí. De como essa partilha foi feita, né? O que significava, o que eles deveriam partilhar, o que esse filho possuía e queria do pai. De certa forma, o que esse pai tinha para dividir com os filhos eram bênçãos, eram oportunidades divinas. Então, colocando, como até é bem claro na parábola, né, esse pai que recebe o filho de volta é o Deus que nos acolhe quando a gente se distancia. Então, o que a gente tem dele para ser repartido? Essas bênçãos e essas oportunidades, né? No entanto, a gente quer isso para quê? A gente quer que ele reparta para se dividir, para a gente ir para longe dele. E aí a gente tem esse afastar-se do pai. A gente usa os bens, olha como a gente é bem legalzinho. A gente usa os bens desse pai, essas bênçãos, essas oportunidades divinas, para se afastar do próprio pai. E o que acontece quando a gente se afasta? Desequilíbrio e desvio das leis de Deus. Que, aliás, é um tema que a gente até fala um bocado de vezes, né, Márcia? Sim. O quanto a gente... O tema da semana passada, Jesus e a lei do cosmos, a gente também não tratou das leis de Deus. Então... A gente falou sobre esse afastamento, né? E o que ele provoca. Desequilíbrio. Isso fica bem claro. Uhum. E aí, claro, se a gente se desequilibra, como também ficou claro na semana passada, existe uma consequência para isso, né? Que é o quê? Guardar os porcos. Lembra do resuminho lá que dizia que guardar os porcos era um trabalho bem indigno, porque inclusive os porcos eram impuros, eram vistos como impuros. Então, olha o simbolismo forte que tem esse guardar os porcos. A falência espiritual, ou seja, a consequência do desvio das leis de Deus, nos imanta a mais decadência. Então, quando a gente está no buraco, significa que a gente tenta ainda cavar um buraco mais fundo. É bem por aí. E não é não sabe para que lado sai. Não sabe para que lado sai. Pois é. Está tão escuro que a gente não vê que a luz está para cima. Né? No fundo do poço, sem enxergar onde está o topo. E aí nos resta o que depois dessa falência espiritual? É quando a gente cai em si e retorna à casa paterna. E aí a gente retorna à casa paterna com um intuito, que é buscar a religação com Deus. Muitas vezes isso acontece na forma da religião, porque a religião nada mais é do que esse retorno à ligação. Religião significa isso, né? Se religar a Deus. E aí a gente se religa, mas é muito fácil, é muito simples também, isso também é algo que a gente bate a tecla sempre falando, que a religião ela não está
na casa, no templo físico. A religião, ela precisa estar dentro da gente na forma de religiosidade. Porque é assim que a gente acessa, né? E para cada erro que a gente tem, digamos que a gente chegou a essa falência máxima de decadência, e aí a gente tenta uma recepção na casa paterna, e aí antes de entender o que é essa recepção na casa paterna, que pode ser também vista como esse retorno a um templo, essa busca por uma religião, esse desenvolvimento dessa busca pela religião, dentro desse cenário que a gente se encontra atualmente, em que a gente não sabe muito bem como vai ser o dia de amanhã, porque as coisas ainda estão muito incertas, muitas pessoas estão deixando a gente. Então fica um clima de incerteza muito forte. O que a gente precisa ter em mente é que a gente sempre vai ter essa recepção na casa paterna, que nesse caso está aí como reencarnação. Mas a gente também pode entender isso como um recomeço, como uma nova chance de seguir adiante. Na vida. Na vida, na própria vida. Exatamente. Porque Jesus usa muito símbolo de festa. Né? Uhum. Você vê que ele dá valor a esses momentos, ao momento da ceia, aos momentos de. Ele está sempre em festa. Quando ele. A alegria que ele tem quando ele acha a ovelha que se perdeu. Sim. Ele demonstra isso. Ele se sente feliz, ele festeja por conta disso. Então, a volta desse filho, ainda em vida, o deixa muito feliz, porque naquela reencarnação, ele acordou. Sim, ele recomeçou. Você falou no começo. Você não falou no começo que esse filho ele não entendia, e ele entendeu que o lugar dele é aqui. Sim, pois é. Ele caiu em si, né? Bateu consciência nele, ele falou, opa, preciso voltar. Isso não merece uma festa? Com certeza. Esse é o tanto de felicidade, até a imagem de fundo aí, mostrando esse pai emocionado pelo filho que voltou. Muito linda essa imagem. Pois é. E, pelo menos nesse ponto, o final é bem feliz para o filho pródigo, para aquele filho esbanjador, para o que gastou muito. Por outro lado, e aí a gente chega no irmão mais velho, a gente tem os lamentos desse irmão mais velho, desse filho mais velho. E aí tem um probleminha que a gente tende sempre a querer ignorar, que é o seguinte: o que a gente esconde nesse lamento do filho mais velho? Os falsos irmãos espirituais, o egoísmo e a intolerância, a prática do bem por interesse. É até bem forte entender isso, né? E ler isso e ver isso dessa forma. Mas lembra quando a gente comentou ali no início também que o pai deixou claro que o filho tinha tudo isso à disposição e não quis? E não usou. E não usou, exatamente. E não usou. Ele não usou, ele podia ter usado. Pois é. Ele tinha essa chance, ele tinha todos esses recursos, ele tinha todas as bênçãos e oportunidades e não usou. Isso também não é uma forma de justamente falsear essa espiritualidade? Não é o ignorar de propósito todo esse conhecimento que a gente tem? Né? E é curioso, né, Márcia? Porque muitas vezes quando a gente fala dessa parábola lá na casa e que a gente trata do assunto do irmão mais velho, a gente vê que algumas pessoas se sentem doídas
seja porque são irmãos mais velhos, né? Isso, principalmente os mais velhos. Principalmente os mais velhos. Não, peraí, eu sempre fiz tudo e o meu irmão do meio. Bom, gente, a começar, a continuação da quarta-feira que vem, nós vamos tocar nesse assunto Uhum. da família, nós vamos entrar mais nessa família, Sim. porque a família não é um lugar onde só tem. Então, tá bom, na sua família só vai vir gente boazinha e na outra só gente ruim. Não. A família é uma colcha de retalho. Pois é. E você vai unindo, ela vai se formando. E aí, quando a gente se perde nesse irmão mais velho, quando a gente se perde, não, mas eu sou mais moço, então eu corro certo risco. Não, gente, Jesus não colocou a parábola no sentido de dizer, olha, o irmão mais velho está certo, o irmão mais novo está errado. Não, ele mostrou que os dois estão errados. Que o único certo ali era o pai. Isso, era o pai. Era o pai que agregava. Uhum. Era o pai que deveria ser honrado por ambos. Pois é. E é justamente esse pai que os dois filhos ignoram, porque nenhum dos dois seguiu o ensinamento do pai. Cada um foi para o seu canto. Nenhum dos dois teve respeito ao pai. Porque, veja bem, se hoje em dia, um filho querer a herança do pai em vida, já é uma afronta, Imagina na época. né? Pois Se é. colocando lá, naquela época, quais eram os costumes, né? Os costumes. Primeiro, as pessoas viviam em família. Ah, Márcia, hoje em dia também. Mas não. Lá viviam em família até por questão de sobrevivência. Uhum. Sim. Aliás, com a pandemia também, muitos filhos voltaram para a casa dos pais, Não é né? questão de sobrevivência. Pois é. Olha, teve até um médium lá da nossa casa espírita, o Alexandre, que falou: as coisas se repetem, elas são Sim, cíclicas. são cíclicos. Por isso, Isso aí. olha aí, Alexandre, o que você falou, acontecendo novamente. Pois é. Está certo? Para endossar. O que está acontecendo hoje? Muitos filhos voltando à casa dos pais por uma questão de sobrevivência. E não tem nada de errado nisso, porque tem muita gente pensando: ah, meu Deus, que humilhação eu voltar para a casa dos meus pais. Mas a gente tem que entender que é uma questão de necessidade, uma questão de vivência, e que voltar não quer dizer que você fracassou. Não, e detalhe, de repente, esses pais precisam da sua presença ali. Sim, também. Pois Os é. dois são favorecidos, Uhum. porque você não está sozinho, nem o filho e nem os pais. Sim. Né? Daí, Outra daí a gente coisa, vê a importância da família, né? da família, olha, voltando a ter importância a família, coisas que há muito estava esquecida, Uhum. Pois é. né? Olha a sinalização. Outra coisa daquela época, a família tinha estreita relação com a terra, Uhum. né? Tirava dela o sustento, né? Então, Tirava dela o sustento. Elas tiram a sua identidade da própria terra, pois é. né? É uma sociedade patriarcal. Por isso o pai é o centro da parábola. Uhum. Jesus fala conforme os costumes.
Ah, mas hoje em dia não é assim. Mas ele teve que passar. E olha, são cápsulas que a gente vai, ao longo do tempo, elas são atemporais. E aí vale até um adendo aqui, Márcia, pelo seguinte, porque essa parábola, ela foi a terceira de uma série de parábolas. E aí isso nem estava combinado, mas vamos ler as Isso. outras duas também? Vamos Aproveitar sim. que Ótimo, ótimo. o Abre o livrinho está entendimento. aqui. Vamos lá, Lucas 15, porque vai ajudar a gente a entender que, na verdade, é todo um contexto. Então, assim, a É parábola o do filho. texto e o contexto. Pois é, o contexto em que ele contou. Se a parábola dos dois filhos está lá em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, essas duas menores estão exatamente antes, ainda no capítulo 15. E a primeira chama Parábola da Ovelha Perdida. E diz assim: estavam se aproximando dele os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Lembrando que esses eram aqueles que eram mal vistos pela sociedade da época. Então, era quem queria ouvir Jesus, quem buscava entender o que ele falava, era justamente o povo que era rejeitado pelos outros. Então, vale a pena lembrar disso. Os fariseus e os escribas murmuravam, ou seja, fazia fofoquinha ali, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Então, quem devia acolher o povo, na verdade, apontava o dedo para Jesus e dizia: olha lá, ele se misturando com essa gente que não presta. Era assim. E aí, em resposta, Jesus faz o quê? Conta uma parábola. Ele adorava mostrar esse ensinamento ali para quem quisesse entender, que entendesse. Ou como Isso, ele sem dizia, briga. Sim. sem briga. Então, contou-lhes uma parábola dizendo: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após dirigir-se para a sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. É Então, festa! Isso olha gosta de Jesus, gente. o Ele não motivo está do pedindo porquê. Gente, alegre-se. Estamos É, todos juntos. isso aí. E aí, isso que você falou também do estamos todos juntos, também tem um simbolismo muito forte nisso, por quê? Porque fica complicado para a gente pensar, né? Nossa, mas ele largou 99 ovelhas para ir atrás de uma, sendo que vocês já perceberam como as ovelhas se comportam? Quando elas estão em bando, elas se unem, elas se ajudam, elas ficam umas com as outras. Se uma se desgarra, ela se perde, mas as outras estão unidas. E a que corre maior perigo é a que se afastou do bando, porque ela é presa fácil. Exatamente. Pois é. Então, esse é um baita ensinamento dele. E aí ele diz, ele ainda continua: eu vos digo, ou seja, ele ouviu a fofoquinha lá a respeito dele, eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Então, olha como é festejado aquele que volta para o Pai. Essa é uma parábola. A segunda se chama Parábola da Dracma Perdida. E diz assim: ou, continuando Jesus falando, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, dracma, gente, era uma moedinha pequenininha, que não tinha valor quase nenhum. Tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia
varre a casa e procura diligentemente até que encontre. E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. É festa de novo, De gente, novo. comemoração. E olha como Jesus conhece a mulher na sua Sim, pois é. Lembrando Quem que na época a mulher era nós, desconsiderada, né? A mulher era quem de desconsiderada. nós já não perdeu aquela tarraxinha do brinco e passou? Olha, eu já fiz até limpeza na casa para achar. Pois é. Senão o remendo fica pior do que a tarraxa, né? É, Pois é. mas não é? Mulher, olha a essência da mulher. A mulher vira tudo. E por que a Márcia está comparando a dracma perdida a uma bijuteria? Porque essa tem até dizendo aqui o quanto valia uma dracma. Olha, ela pesava 4 gramas de É prata. Era quase nada. verdade. Era Ela quase não valia nada. nada. Pois Sabe para é. que ela valia? Para fazer cordão, pulseira. Se fazia com elas, porque não valia nada. Ou diz aqui também no final que uma dracma era o preço de uma ovelha ou a quinta parte de um boi. Então, assim, para quem não tinha nada, perder uma dracma era muita coisa. Era muita coisa, pois é. Então, assim, se você tinha muito, você usava para se enfeitar. Se você tinha pouco, aquilo ali era muito. É. Então, Isso aí, beleza, é isso aí. pois é. E aí ele continua: eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E não é exatamente isso que ele coloca no final da parábola do filho pródigo? Né? De Não é novo, de justamente novo. o arrependimento? Olha ele frisando, mas ainda não tinha ficado muito bem entendido. Aí ele Pois é. falou: agora eu vou entrar com tudo. Aí veio a parábola do filho pródigo. Olha o tanto de ensinamento que a gente costuma deixar. Muitas vezes isso é uma percepção, não só na doutrina espírita, mas na maioria das religiões, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se lançar no estudo, de querer entender como as coisas acontecem ou como está escrito. A gente cria um bloqueio muito forte dizendo: eu não vou entender se ler os textos, se for na Bíblia e ler os evangelhos. E aí entra uma questão importante, que não é simplesmente ler. A gente tem que ler e entender. E como é que a gente entende? Não com a percepção de vida que a gente tem hoje. A gente tem que voltar aos costumes de 2000 anos atrás para entender. Né? E é o que a gente tenta buscar aqui na grande maioria das parábolas, justamente para poder destrinchar melhor esse entendimento. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma importância tão grande também. Porque ele fez isso lá, né? Kardec colocou a parábola explicada nesse passo a passo. Né? Por isso que a gente fala, a gente brinca, dizendo que nós vamos fazer uma viagem no tempo. Uhum. Porque essa viagem no tempo é que a gente vai voltar aos costumes da época, que a gente entendendo o que acontece com Jesus naquele momento, a gente traz para os dias de hoje. E Pois aí é. fica mais fácil entender. Não é? Porque guardar os porcos nos dias de hoje está bom, não é legal, porque tem porco que nem é guardado, ele vive solto. É Mas verdade. não é uma coisa boa. Né? Mas naquele significado era um significado importante Uhum. para a época. Sim. Sem contar, né, Márcia, isso é o que vai ficar para a semana que vem, de tanto simbolismo espiritual que Jesus colocou dentro da parábola, né? De cada detalhezinho.
ou seja a roupa nova do filho, as sandálias nos pés, o anel no dedo, tudo isso tem um significado dentro da parábola. É porque não dá tempo de contar hoje, Sim. mas é cada coisinha que vocês imaginam, gente, Jesus teve que descer do seu alto para encarnar entre nós, passar esses ensinamentos, e ele tinha um tempo de vida de 30 anos. E assim, eu já passei desses 30 tem um tempo. Então, olha o que ele tinha que fazer dentro desse tempo que para mim já até acabou. Ele tinha que falar cada palavra com significado, porque ele não tinha tempo a perder. Ele tinha que colocar cada frase dele tinha que ter um simbolismo muito forte, porque cada frase era um ensinamento. Então, não só as palavras, como a vida dele, a forma como ele vivia, teve que ser registrada, né? E ele falava muito desse pai. Isso tudo tem muito. Quando a gente pede para dividir uma herança, ele está desejando a morte do pai, porque era isso que acontecia na época. Não existia essa possibilidade. Então, olha como ele se aproveitava de cada gancho que tinha para mostrar. Nesse caso, até, ele coloca, olha como esses dois grupos de filhos, porque quando ele fala do filho mais novo, ele está falando justamente daqueles que a sociedade rejeitava. Na época, eram os publicanos, as prostitutas, enfim, os pecadores, né? E o filho mais velho eram aqueles que se achavam os líderes espirituais desse povo todo. Então, ele precisou simbolizar esses dois grupos como pessoas, para mostrar, olha só, vocês têm o mesmo pai, mas vocês agem de um jeito e os outros agem de outro. O caminho dos dois é o mesmo, que é o quê? Se reunir com o pai. Só que Isso. cada um faz isso de um jeito, né? É. Então, gente, próxima semana, próxima sexta-feira, vamos nos. Antes disso, na quarta-feira, tem a continuação do parentesco espiritual e corporal. E na sexta-feira, a continuação da parábola do filho pródigo, Sim. ou dos dois filhos perdidos. Pois é. Né? E aí, vale lembrar também, isso é um aviso que a gente não deu das últimas vezes, mas na de hoje é bastante significativo, que é o seguinte, não esquece que a gente coloca na descrição do vídeo também uma playlist para vocês ouvirem as músicas que têm a ver com o nosso trabalho. Porque lá na Casa Física, né, na nossa sede, digamos assim, tem, no trabalho da evangelioterapia, a gente também tem a cromoterapia. Para quem assistiu a Prece pelos Desencarnados do último domingo, entendeu por que cantar é tão importante, né, Márcia? Isso. Na Prece dos Desencarnados tem a cromoterapia. Tem a cromoterapia. Pois é. Porque, qual é a explicação técnica? De novo, eu adoro a sua explicação. Porque, como a gente falou lá na Prece pelos Desencarnados, é o mesmo princípio, porque o importante é o cantar. Por que é tão importante cantar? Como a Márcia diz também, quem canta seus males espanta. E é exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente canta com vontade, com gosto, principalmente, claro que a gente se doando, o trabalho é muito maior. Mas quando a gente canta, a gente produz cor. E como a gente produz cor? Porque para cada nota musical que a gente canta, existe uma cor correspondente. Lembra que na escala são 7 notas musicais? Nas cores do arco-íris também são 7. Então, olha que curioso também, são 7 chakras no corpo. Então, cada um vibra numa frequência diferente, cada nota vibra numa frequência diferente, cada cor também. Então, quando a gente canta, a gente produz as cores e elas vão nos reenergizando, digamos assim. Né? Elas ficam à nossa volta por um tempo também. É um banho de energia. Então, isso não tem nada a ver de fantasioso, esotérico. Não. Isso é fato. É frequência, exatamente. A música ela consegue mudar o seu padrão.
Vibratório. Daí a importância também da gente saber o que ouvir, né? O que vai ouvir, com certeza. Porque ela muda, não tenha dúvida. Pois é. Por isso que a gente separou com todo carinho essas músicas. Vocês podem achar no Spotify, lá, músicas de evangelização, músicas para evangelioterapia, músicas de evangelioterapia. Dentro de União, se vocês buscarem União Espírita Ramatiz, vão achar também. E aqui no YouTube, caso você esteja assistindo pelo YouTube, tem também playlists separadas por temas. Então, se quiser ouvir, se não me falha a memória, essa é a de número 3, seria a evangelioterapia de número 3. Então, se quiser ouvir as que têm a ver com esse trabalho de hoje... É linda, elas são lindas. Né? Caso você não tenha tempo de ouvir, recomendo pelo menos uma que tem tudo a ver com a parábola de hoje, que é do Padre Fábio de Mello e se chama Tudo é do Pai. Tudo é do Pai, vamos lá. Né? Então, põe essa energia para fora para renovar. Festeje, como Jesus ensinou. Né? Isso, comemore, gente. Então, até quarta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem na paz de Jesus. Até lá, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.